Mateus capítulo 24, versículo de número 1. Nós faremos a leitura até o versículo de número 14. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Feche seus olhos por um momento. Com muito temor, eu peço que você entre em oração comigo. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque o Senhor deixou conosco a Tua palavra. E a Tua palavra, ela realinha o nosso ser. E é a Tua palavra que controla a qual caminho esse mundo está tomando. E o mundo não está perdido. O mundo não está no acaso. A nossa vida não se perdeu. O Senhor não perdeu o controle do universo, não. Tudo isso deveria acontecer conforme o Senhor mesmo disse nesse texto. Por isso, Senhor, eu oro para que nós, como cristãos, tenhamos um entendimento que talvez da nossa parte está tão precário. Muitos cristãos, Pai, eles vivem somente com parte do Evangelho. Mas nós temos aqui a parte final. Nós temos aqui a consumação de todas as coisas. Nós temos para onde o universo está caminhando. E essa parte final, Senhor, ela pode nos realinhar aqui hoje. Ela pode reaquecer os nossos corações. Por isso, Senhor, fale conosco à medida da exposição do texto bíblico. É isso que nós pedimos e já recebemos. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. O título do nosso sermão nessa tarde é: o universo em contração pela volta do Rei. Irmãos, quem está escrevendo esse evangelho é Mateus. Mateus, ele tem uma visão de Jesus muito peculiar. Ele pinta Jesus como o Rei dos judeus. Se a ênfase de Marcos é que Jesus é o servo perfeito, a de Lucas é que Jesus é o homem perfeito, a de João é que Jesus é o Filho de Deus, a ênfase de Mateus é que ele é o Rei perfeito, ou o Rei dos judeus. Mateus está escrevendo a judeus convertidos à fé cristã, e esse seria o motivo dessa ênfase maior na messianidade e no reino de Jesus como Messias nessa terra. E como esse evangelho ele é dirigido a cristãos que têm uma origem judaica,
Mateus estrutura o seu evangelho com 5 grandes discursos de Jesus. O primeiro é o famoso Sermão da Montanha, fala da ética do reino de Deus. O segundo, no capítulo 10, fala da missão do reino de Deus. No capítulo 13, Mateus fala das parábolas no reino de Deus. No capítulo 18, ele fala da comunidade do reino. E agora, nesse último discurso, no evangelho de Mateus, nós temos a cronologia do reino. O que vai acontecer até que o reino de Deus venha em totalidade para mim e para você. O reino de Deus, ele é, como o próprio Jesus disse, algo que já está entre nós, já está dentro de nós. Só que o reino de Deus, ele vai ter uma plenitude. E aqui Jesus, nesse texto, ele vai começar a esclarecer quando que o reino de Deus vai chegar plenamente nessa terra. E sabe, às vezes é um pouco essa dúvida que nós temos, né? Quando Jesus vai voltar? O mundo está em crise, está em caos, parece que Deus não vai resolver. Parece que o pecado só aumenta. Parece que as pessoas só são mais cruéis, mais avarentas, mais mesquinhas. Nós ficamos, até quando, Senhor? E é isso que Jesus vai tratar nesse texto. Jesus, ele já havia feito a sua entrada triunfal em Jerusalém. E a partir de então, ele estava ensinando ali no monte do templo, no Monte Sião, diante de uma das mais belas construções da antiguidade. Ali estava o templo, a qual Herodes, ele edificou esse templo, e que de acordo com o Talmud, a tradição judaica, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo tão belo, robusto, ele era um templo colossal, que não atraía as pessoas só por causa da religião judaica, mas atraía por causa da beleza, como se fosse um turismo ir no templo de Jerusalém. Os judeus diziam na época, olha, quem não viu o templo de Herodes não sabe o que é ver uma construção bela. É como se o templo ali em Jerusalém fosse a Torre Eiffel do povo judeu naquele momento. Mas aqui nós temos algo no mínimo estranho. Jesus está saindo do templo nesse texto. Jesus estava ali ensinando, enquanto caminhava com os discípulos vêm e falam, mestre, olha que construção bonita, pedras bem colocadas, olha só a estatura desse templo, olha só a grandeza da nossa religião e da nossa cultura. E Jesus tem uma fala que gera um interesse, uma dúvida no coração dos seus discípulos. Ele fala, olha, está vendo essa construção? Então, aqui não vai ficar pedra sobre pedra. Isso era perturbador ouvir no auge desse momento. Porque Jesus, ele era, até então, pelos discípulos, um líder político. O Messias queria colocar Israel com uma potência, uma hegemonia mundial. E agora vem o Messias falando, então, está vendo esse templo que vocês tanto se regozijam? Então, esse templo vai ser destruído. Isso se completa plenamente no ano 70 depois de Cristo. Quando sobre as ordens do imperador Tito, imperador romano, eles arrancam as pedras do templo e o ouro do templo se derretia enquanto eles incendiavam Jerusalém. E para poder pegar o ouro, os romanos tinham que tirar as pedras para pegar o ouro que estava escorrendo na greta das pedras do templo. Ali não ficou pedra sobre pedra. O que nós temos hoje em Israel é só um muro que restou, o famoso muro das lamentações, que não era um muro do templo, era uma base, um caixote de quadrado que sustentava o alicerce onde o templo era colocado no Monte Sião. Esses discípulos, eles veem essa afirmação e eles ficam, ok, Senhor, temos algumas dúvidas. O Senhor está falando que esse templo vai ser destruído. E a minha pergunta é, me fala de fato quando essas coisas vão acontecer e qual é o sinal da sua vinda. E a partir de aqui agora eu quero começar a pegar com você alguns sinais do universo que está em colapso. Jesus, ele é quem sustenta o universo na palma de sua mão. Hebreus diz que ele sustenta todas as coisas pela palavra poderosa. Irmãos, o que acontece hoje, sejam as guerras, sejam as fomes, sejam as epidemias,
Quem controla isso é Jesus Cristo, porque Ele é Senhor dos senhores, Ele é Rei dos reis, e o universo, Ele está sendo abalado. Sabe por quê? Muito em breve, aquele que veio como um cordeiro, vai voltar como um leão. Aquele que sustenta o universo está voltando. E diante dessa notícia, o universo se rasga, ele se choca, e ele começa a estremecer. Com isso, eu quero pegar com você alguns sintomas que nós vemos de que Jesus está às portas. Veja comigo, novamente, os versículos 4 em diante, que diz: respondeu Jesus: cuidado, que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11: e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Versículo 24: pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Primeiro ponto: engano religioso. O primeiro sintoma que nós temos da volta de Jesus é engano religioso. Irmãos, aqui Jesus está dizendo algo que é estranho aos nossos ouvidos. Surgirão pessoas falando: ei, eu sou o Cristo. Eu não sei você, mas parece muito sem sentido alguém falar: olha, eu sou Jesus. Porque basta você falar: olha, então caminha sobre as águas aqui e eu vou crer. Basicamente, por exemplo, a gente vê um Henrique Cristo. Não, Jesus está falando é do Henrique Cristo. Não é isso que Jesus está falando. O Cristo, Ele é aquele que veio abrir o caminho para mim e para você até Deus, certo? Certo. Jesus está falando de pessoas que vão se colocar como um caminho alternativo, como um outro caminho até a Deus. Vão apresentar caminhos até Deus, o Pai, que não é o caminho que a Bíblia e o próprio Jesus ensinou. E ele fala também desses falsos profetas. É nesse sentido, por exemplo, que na primeira carta de João, João diz que muitos anticristos têm surgido. E quando a gente fala anticristo, a gente imagina o quê? Um homem mau, um homem que fala: eu odeio Jesus. Mas sabe o que significa anticristo na Bíblia? É alguém que está no lugar de Cristo. Irmãos, se nós olharmos as religiões hoje como um todo, e eu ouso dizer isso, porque é a maior verdade que eu poderia dizer aqui hoje, dentro da própria igreja evangélica, tem pessoas se colocando no lugar de Cristo. Em todos os lugares. Primeiro, por exemplo, poderíamos observar as outras religiões. Basta ver, por exemplo, se a gente olhar para o islamismo, surge o profeta Maomé, que tem a fala que ele diz que é um caminho até Deus, em que ele mostra como um profeta de Deus. Existem inúmeras religiões. Maomé, por exemplo, ele disse: olha, eu não sei o propósito da vida. Confúcio, que foi o criador do segmento chinês, ele disse o seguinte: olha, eu não sou o caminho. Buda disse: procure a verdade. Mas Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por meu intermédio. Irmãos, o tempo inteiro nós estamos nos deparando com pessoas no lugar de Cristo. Existem outras religiões em que, se nós olhássemos, alguns se apresentam como um caminho alternativo até a Deus. Mas sabe, dentro da igreja evangélica tem também. Um nome deles, às vezes, muito utilizado é teólogos liberais. São pessoas que falam assim: não, olha aqui, eu tenho uma lábia tão bonita. Não, olha aqui, eu falo de amor. É amor, amor e amor. E sabe, esse negócio de pecado, não tem nada disso não. A Bíblia está precisando ser atualizada. A porta não é tão estreita assim não, vamos alargar a porta. O pecado não é mais pecado.
O pecado é mais errado. Segue esse caminho aqui que eu estou mandando, irmão. A palavra chama esses teólogos liberais de falsos profetas, falsos cristos, anticristos. Pessoas que estão deturpando a mensagem santa que Deus nos entregou, irmão. Esses dias, por exemplo, o Papa disse o seguinte: não, porque a gente precisa parar com esse negócio de que, a minha religião acerta e a sua é errada. Não, a gente precisa parar, porque todas as religiões levam a Deus. Irmão, é um falso profeta, é um falso Cristo. De fato, todas as religiões levam a Deus, só que elas levam a um Deus que vai te castigar ao fogo eterno, e é só o evangelho da graça que te leva à salvação diante de Deus. E como o engano tem aumentado, o suposto maior líder do cristianismo, o Papa, é quem afirmou isso. O engano hoje religioso, eles nem passam mais maquiagem nele não, o engano é escancarado. Onde você vai assistir uma pregação no YouTube, você tem que tomar o maior cuidado do mundo. Você não sabe se você está ouvindo alguém que tem algo a contribuir para a sua vida espiritual, ou alguém que está te levando ao engano de Satanás, irmão. Sabe, é literalmente isso que a gente vê o tempo inteiro. Uns tempos atrás eu tenho, por exemplo, no meu WhatsApp, eu tenho o áudio de uma pessoa que estava sendo expulsa de uma igreja evangélica no Brasil. Ela estava sendo expulsa publicamente pelo profeta, pelo líder, e ela foi gravando um áudio. Eu tenho um áudio aqui. E o líder expulsando ela, estava expulsando ela, sabe por quê? Porque esse membro da igreja decidiu que ele ia estudar a Bíblia. Não, o áudio, assim, dá vontade de você cair para trás. O cara impõe as mãos e fala assim: espírito de estudo bíblico, saia dele. Irmão, espírito de estudo bíblico, saia em nome de Jesus. Meu Deus do céu. É tão falso profeta, mas tão falso profeta, que a gente fica assim: meu Deus, será que ninguém está vendo isso? Mas o fato é, irmão, é que está virando normal. O fato é que, deixa eu te falar, a gente está vivendo um problema no evangelho, porque ninguém mais quer descobrir as coisas da palavra. A galera vem no culto e fala assim: ô fulano de tal, eu confio no que você falar. O que você falar para mim eu acredito. Não, saber o porquê que de fato eu acredito nisso, não. Por que eu acredito nisso? Porque o fulano falou. Porque ele pregou sobre isso, irmão. É tempo da gente voltar a ler a palavra. Jesus está falando assim: olha, eu estou avisando vocês antecipadamente que o engano só vai piorar. Irmão, por que você acha que Jesus estava alertando a igreja, e está alertando hoje, que antes da volta dele vai ter engano religioso? É porque a gente precisa parar de viver um evangelho de achismo. Não, o fulano falou, ele escreveu isso, e a gente tem que descobrir a gente mesmo. O diabo, ele enganou 1/3 dos anjos que estavam no céu com Deus. Você acha mesmo que o diabo não está te enganando porque você passa a semana inteira sem nem ler a Bíblia? Ele enganou os anjos do céu. Ele não vai enganar um monte de gente que fica assim: não, isso daqui não é pecado, sabe? Isso aqui eu posso tolerar. Não, isso daqui não está errado. O tempo inteiro a gente está com preguiça de aprender da palavra de Deus. Jesus está alertando: cuidado, tem muito engano, e só vai piorar. Cuidado, saiba quem eu sou, senão você vai comprar uma cópia barata de quem Jesus é. Se você não tem um quadro bem desenhado do Cristo, da palavra de Deus, você vai comprar um quadro falsificado, um Jesus que não é real. E mais vale você não saber quem é Jesus do que você conhecer um Jesus falso. Mais vale você não ter ideia de quem é Jesus do que você comprar uma cópia barata, mesquinha, mal feita, que te leva não para a salvação, mas te leva para a perdição. Irmão, a gente precisa entender isso. E o mais perturbador ainda nesse ponto é que o próprio Jesus diz assim: ei, esses falsos profetas, eles vão ter poderes sobrenaturais, eles vão fazer grandes milagres, maravilhas, para que, se possível, engane até vocês. Irmão, entenda muito bem o que eu vou dizer. Eu creio muito no avivamento da parte de Deus. Eu creio muito, piamente,
que Deus vai dar sinais e maravilhas para a igreja. Eu vivo pedindo isso a Deus. Mas sabe, o diabo faz milagre também. E se a gente ficar só emocionado no milagre, por mais que isso é essencial e importantíssimo, se a gente não tiver embasamento na palavra, corre o risco da gente acreditar no milagre que é o diabo que está fazendo. Corre o risco de só por causa de uma emoção, a gente crê na mentira e não na verdade. Os dois são essenciais, o poder de Deus e a palavra de Deus, e ambos se complementam. E essa realidade é o que nós precisamos entender. Porque às vezes, irmãos, sabe, grava essa frase que eu vou te dizer. Ela é muito pesada, mas é a verdade. Deus também usa pessoas que Ele vai mandar para o inferno. Existem pessoas, e o próprio Jesus disse isso, lá em Mateus 7, que vão chegar diante dele e vão falar: Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós expulsamos demônios. E Jesus vai falar: apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. Tem pessoas que fazem milagres, mas são falsos profetas. Tem pessoas que até Deus dando os milagres, mas essa pessoa está levando gente para o inferno. E esse é um dilema que a igreja precisa entender, que Deus também usa pessoas que Ele vai mandar para o inferno. É por isso que temos tantos escândalos de pastores, pregadores e cantores que fizeram sim grandes coisas para Deus, e houve um mover, mas Deus só usou, mas a pessoa não permaneceu. Tem muito falso profeta que tem o dom, mas não tem um caráter. Nós precisamos viver os milagres de Deus, sinais e maravilhas, sim, mas esteja fundamentado na palavra. Senão você vai ser enganado por todo tipo de seita, por todo milagre que é diabólico das trevas. Você vai crer na mentira. Nós precisamos voltar a entender que é a palavra de Deus que basta e nada mais. Você sabe o que é o evangelho? Você tem crescido na palavra de Deus? Mas eu quero ir com você para o nosso segundo ponto. Versículo 6 em diante, diz o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Segundo ponto: catástrofes se intensificando e encurtando. Aqui agora Jesus fala de coisas que o argumento da maioria de nós é assim: beleza, Jesus, nós já sabemos que isso daqui é um sinal da tua vinda. Fome, terremoto, guerra, a gente já sabe. Só que a pergunta é: uai, Deus, isso daqui não sempre aconteceu? Sempre houve fome, desde que o mundo é mundo. Sempre houve terremoto, desde que o mundo é mundo. Sempre houve guerra, lá desde Caim e Abel. Qual que é então a resposta para esse dilema que a gente fica nele? A resposta é que Jesus diz que isso é como uma mulher com dores de parto. Uma mulher, na hora que ela começa a ter as contrações e ela tem que ir para o hospital, a primeiro momento, a dor que ela está sentindo da contração é leve, é tolerável. Tanto é que tem muitas mulheres que vão andando para o hospital. Está leve, está tranquilo. Só que à medida que o tempo vai passando, a dor vai se intensificando. E havia uma lacuna muito grande entre uma contração e outra. Só que esse tempo vai se encurtando. O que Jesus está dizendo é: gente, de fato, sempre vai ter terremoto, sempre vai ter guerra, sempre vai ter rumor de guerra, sempre vai ter fome. Só que vocês vão ver que isso vai aumentando com o tempo. Isso vai se intensificando. As guerras vão ficar cada vez mais assombrosas do que a outra. Os terremotos vão ficar um mais intensos do que o outro. E o espaço de tempo entre isso vai sendo muito rápido. Não vai dar nem tempo. Vai ter um terremoto, já vai ter outro. Vai ter uma guerra, logo já vai ter uma maior. É isso que Jesus está dizendo, de catástrofes se intensificando e encurtando o
o espaço de tempo entre uma e outra. E eu tenho aqui alguns dados para poder te trazer relacionado a isso. Com relação aos terremotos, por exemplo, uma pesquisa geológica lá dos Estados Unidos, eles dizem que de 1890 até 1930, teve 8 terremotos que mediam a intensidade 6 na escala Richter. Já de 1930 a 1960, o número foi de 8 para 18 terremotos. Logo depois, na próxima década, de 1960 até 1980, o número aumentou exponencialmente. De 18, foi agora para 64 terremotos na escala Richter. Depois, no século XX, olha quão assombroso isso daqui é. Todas as pesquisas geológicas chegaram a uma conclusão de que houve mais terremotos do século XX para cá do que em toda a história da humanidade junto. O que é isso? Sempre teve terremoto. Só que de poucas décadas para cá, houve mais terremotos do que jamais houve, juntando toda a história da humanidade. É literalmente as catástrofes se intensificando e encurtando o espaço. No que tange as guerras, o ser humano sempre viveu em guerra. Mas antigamente era uma guerra de um reino somente contra o outro. Só que a humanidade tem vivido algo que é assustador. Agora nós vivemos, não são mais guerras de um país contra outro país, não. São guerras mundiais. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Foi uma coalizão inteira, um grupo de países contra os outros. E por mais que nem todos os países tenham lutado, houve um posicionamento de todos os países do mundo. A Segunda Guerra Mundial foi o quê? Foi uma intensificação da Primeira Guerra Mundial e um encurtamento. Hoje nós vivemos em um mundo que, se hoje, por exemplo, tem acontecido uma guerra no Oriente Médio, os especialistas já falam, ei, isso pode ser uma terceira guerra mundial. Porque um país pode tomar o partido do outro, que afeta a economia do outro, e isso vai tomando uma proporção que é inescapável. Irmãos, o que nós estamos vivendo é esse encurtamento de tudo o que Jesus já disse. Quando nós olhamos, por exemplo, para a fome, os dados são avassaladores, de que cerca de 300 milhões de pessoas hoje no mundo sofrem de fome severa, estão para morrer de fome a qualquer momento. No passado as pessoas sofriam de fome, mas agora tudo isso, o que é isso, irmão? É a prova. Sabe o que se a gente juntasse tudo isso, se a gente juntasse o barulho dos terremotos e colocasse num som no celular, se a gente juntasse o barulho das guerras e colocasse dentro desse mesmo som, fizesse um arquivo, pegasse o barulho das pessoas com fome e a fome alastrando na terra, se nós juntássemos todas essas catástrofes, chegaríamos a uma conclusão. O som que seria o universo gritando de dor, falando, o Cordeiro veio e está voltando como leão. Ele veio, o Salvador veio, mas agora ele vai voltar como juiz. Ele veio, o Filho de Deus veio, mas aquele que não o recebeu, agora vai ter que encarar o justo juiz. O Criador, Jesus Cristo de Nazaré, Ele está voltando. Se arrependam enquanto há tempo. Voltem-se para Jesus, porque Jesus está às portas. O leão da tribo de Judá está chegando. E o som do seu rugido é tão poderoso que o universo inteiro se estremece e treme, se contorce no fato de que o leão de Judá está chegando. Os dados comprovam que o cristianismo, que eu estou falando aqui, não é uma palhaçada, é um fato. Jesus Cristo está voltando. Os sinais estão se intensificando. Não é uma piada de crente, não é uma utopia, é um fato constatado. A palavra de Deus já nos alerta aí. O que eu preciso deixar muito claro para você é que ainda nesse ponto Jesus disse, olha, isso ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Vai chegar o sinal definitivo. E isso vai só aumentando, esses sinais que nós dissemos aqui,
mas vai chegar ainda um sinal que esse, quando vocês virem, aí sim eu vou voltar. Mas eu quero ler com você os versículos 12 até o 13, que diz o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Terceiro ponto: normalização do pecado, gerando esfriamento do amor. Jesus agora diz que, relacionado à sociedade e às pessoas, haveria um aumento da maldade. A palavra grega aqui é iniquidade, e a palavra iniquidade fala de ser alguém sem lei. É alguém que não tem absolutos, não tem uma lei que rege ele, não. É alguém que não tem regras. Gente, não parece que é isso que nós estamos vivendo? Uma sociedade que não existe regra. Não tem mais uma lei absoluta, não. Eu acho que é isso, então eu posso fazer do jeitinho que eu acho. Não tem mais regra, não. Esse negócio de só ter uma pessoa para se relacionar, não. Eu tenho poliamor. Não existe lei comigo de fidelidade. Não, o que é isso? Negócio de manter puro sexualmente para não ter relação fora do casamento, isso é ultrapassado, isso é patriarcal. É uma sociedade sem lei, que Jesus já avisou que chegaria nos últimos dias. Nesse sentido, as pessoas estão com um desbarrancamento da moral delas, sem um norte ético. Os índices, por exemplo, de infidelidade, em alguns países, a porcentagem de infidelidade num casamento é de 50%. Você tem noção disso? A corrupção virou algo normal. O jovem ir para as drogas é algo que, assim, nem mais mexe com ninguém. O narcotráfico é uma das maiores indústrias. A pornografia é um dos maiores geradores de lucros para pessoas poderosas. E as pessoas acham isso normal. E ninguém está falando disso. O que é isso? É uma sociedade sem lei, que coloca uma taxa sobre tudo. Não, isso é fundamentalista. A gente não precisa seguir esse padrão. E sabe, eu falei tudo isso daqui no contexto da sociedade como um todo. Mas quando nós olhamos para você, por exemplo, como indivíduo, e eu, às vezes, a gente acaba seguindo aquilo que a sociedade está fazendo. E nós normalizamos o pecado na nossa vida. E por isso, a gente esfria do amor relacionado a Deus. A Bíblia faz uma distinção, né, melhor dizendo, muito clara, entre pecado e iniquidade, que é essa maldade que Jesus está falando. O pecado é, por exemplo, você é filho de Deus, você é nascido de novo, você cai em pecado. Ok, foi uma queda. Só que a maldade, a iniquidade, é quando você já sabe que aquilo é errado, e você mesmo assim continua praticando, como se não fosse ter consequência nenhuma. Pensa como se você estivesse no trânsito. Tem uma grande diferença entre você dormir no volante e bater o carro, e você ir lá intencionalmente, acordado e bater o carro. Jesus está falando que nos últimos dias, teriam pessoas que iriam brincar com o pecado, iriam querer bater o carro por querer. Iriam falar, não, eu vou planejar o pecado aqui. Tem um monte de crente com pecado planejado. Já virou normal cair nos mesmos pecados. Já virou normal cair nos mesmos vícios. Já virou normal tudo aquilo que ele é. E ele fala assim, não, eu sou assim mesmo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, irmão, você é crente. Você é cheio do Espírito Santo. E aí a igreja está perdendo o primeiro amor dela, porque a gente está normalizando o errado na nossa vida. A gente está falando, não, isso daqui não é tão pecado assim. Não, isso daqui não é tão errado assim. E nisso, o amor de muitos está se esfriando. Nisso, a gente está vivendo tudo. Amor a nós mesmos, mas não amor a Deus. Porque a gente fica assim, não, Deus, eu te amo, mas até aqui, eu quero é fazer isso daqui para mim. Isso é o quê? Isso é amor a si mesmo. Mas Jesus está falando, olha, os que são meus de verdade vão perseverar até o fim. Eles vão abrir mão de tudo. Não vão viver no pecado. Não vão normalizar o errado na vida deles. Porque esses me amam de verdade.
Jesus está vindo buscar uma noiva que está queimando de amor por Ele. Só que isso vai partir de um lugar de santificação extremo nosso. Isso vai partir de um lugar de que não existe conversa. Não existe balanga-beiço com o pecado. Não existe brincar com fogo. Não existe ficar brincando com o pecado. Ah, que pecado bonito, olha só, Deus não está nem vendo. Irmão, já parou para poder pensar se hoje você perdesse o amor de Deus na sua vida? É por isso que a gente não vê. Mas dia após dia, é um passo de cada vez. A gente vai renunciando uma coisinha, outra coisinha, não, aqui não tem problema. E nisso, o nosso amor está se esfriando. Nisso, de pouquinho a pouquinho, a gente está se esfriando. Aí chega depois, daqui a 10 meses e fica, meu Deus, como que eu vim parar nesse lugar? Foi porque todos os dias você ficou tropeçando em pedrinha. Você achou normal. Você achou normal cair no mesmo erro sempre. Você já estava tão familiarizado com tropeçar, que virou seu hábito. É por isso que você esfriou. Eu quero ver com você os versículos 9 até o 10, que diz assim: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Quarto ponto, ódio aos cristãos. Jesus está falando que antes da vinda dele, nós seremos ainda mais perseguidos. De acordo com um dado bem rápido que eu quero te passar, da Portas Abertas, um dos maiores setores missionários do mundo, uma pesquisa de 2022, de acordo com eles, que fizeram uma pesquisa de 2021 até 2022, existem mais de 360 milhões de cristãos perseguidos e jurados de morte em todo o mundo. Nós não estamos falando de pessoas, eu estou sendo xingado na faculdade, não. Pessoas que correm risco de vida gravíssimo. Estão presos ou sendo torturados ou com um preço sobre sua cabeça. 360 milhões. O relatório deles é de que nesses um ano, 5.110 igrejas foram atacadas, incendiadas e feitas terrorismo dentro delas. O relatório é assustador, porque eles revelam que em um ano, 6.000 cristãos foram mortos. Se você fizer as contas, dá quase 10 cristãos por dia, mais que 10, mortos por dia. Irmãos, nós estamos vivendo em um mundo que odeia o cristão. O mundo odeia o cristão e vai continuar assim mesmo. A gente vai continuar sendo perseguido. Eu estou dando aqui dados de perseguição de morte. Mas aqui no Brasil a gente não experimenta morte. Mas nós experimentamos uma perseguição que é mais um deboche. É mais escarnecer a pessoa. É isolar a pessoa. É fazer chacota. Esses dias mesmo eu estava fazendo uma pregação no evangelismo daqui da nossa igreja, lá no centro de Belo Horizonte. E na hora que eu estava pregando no trio elétrico, tinham várias pessoas no centro assim, me xingando de tudo quanto é palavra que você pode imaginar. Me xingando, gritando. Irmão, o sentimento dentro de mim era assim, era isso aí e muito mais que os cristãos lá de Roma enfrentavam. É isso aí mesmo que é ser crente. É ser odiado, é ser xingado, é ser escarnecido, é ser zombado. Eu não sei qual que é a sua realidade. Talvez você enfrente uma família que não gosta da sua decisão de amar Jesus. Você vai ter que continuar, por mais que tenha ódio a você. Talvez você está numa faculdade, você está numa escola, você está num ambiente em que as pessoas não gostam de você por causa disso. Irmão, só vai aumentar isso, mas deixa eu te falar. É aí que os verdadeiros discípulos de Cristo nascem. Pessoas que querem mais a aprovação de Deus do que a aprovação dos homens. Esse tempo está chegando e, será mesmo? Às vezes a gente não quer nem viver por Jesus, que dirá morrer por Ele. E se hoje a perseguição fosse de vida ou morte, tanto de crente que nem vive por Jesus, você acha mesmo que você morreria por Ele? Eu também. E para a gente finalizar aqui, o versículo 14 diz o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todas as nações,
como testemunho, e então virá o fim. O quinto e também o nosso último ponto é o seguinte. Tendo aqui um pequeno problema para poder abrir ele, né? Agora foi. A pregação do evangelho em todas as nações é o sinal definitivo. Jesus dá um sinal de quando ele vai voltar. E isso daqui é o que mais me deixa chocado e com um santo temor. Ele disse que é quando o evangelho do reino chegar em todas as nações. Talvez você se pergunte, por que em 2000 anos de cristianismo Jesus não voltou até agora? É porque esse sinal só tem como se cumprir na nossa geração. No mundo antigo não existia internet, não existia tecnologia. Para se pregar em um lugar, tinha que pegar meses, se não anos de navio, para chegar em um povoado e falar de Jesus para uma pessoa. Mas à medida dos milênios da história da igreja, isso foi avançando. E hoje a estatística é avassaladora, de que praticamente a América inteira já ouviu falar de Jesus, seja a América Latina, América Central ou América do Norte, Estados Unidos, praticamente todos já ouviram falar de Jesus. E note comigo uma coisa, Jesus não está dizendo, todas as pessoas vão ouvir falar de mim. Ele está falando todas as nações. Existem países que, por exemplo, o Brasil, deve ter alguém que não ouviu falar de Jesus, mas já tem o evangelho nesta nação. Na Europa, as pessoas já conhecem o cristianismo. Tem igrejas em tudo quanto é lado, tudo quanto é canto, museus, mas as pessoas mesmo assim abandonaram a fé. A Europa vive hoje um pós-cristianismo, mas tem o evangelho lá. Na África, na região subsaariana, ali o evangelho é duramente perseguido por causa dos muçulmanos, mas é uma das igrejas que tem crescido ali. Se a gente olha para a Ásia, igrejas na Coreia do Norte, na China, nos países muçulmanos, são as igrejas que mais crescem no planeta Terra. Existem mais ou menos cerca de 280 milhões de cristãos que congregam em túneis subterrâneos na China. É uma igreja que está crescendo e ninguém está vendo. A China tem o evangelho, a Ásia tem o evangelho, a Oceania tem o evangelho. E pouco a pouco, irmãos, está chegando a hora. Está chegando a hora em que esse sinal vai se cumprir plenamente. Porque eu estou aqui pregando, mas pode ter alguém lá da Ásia me vendo aqui agora. Porque se quiser, tem internet. O evangelho do reino está chegando a todos os lugares. E agora não é mais algo assim, talvez Jesus volte. Não, é um fato. Jesus Cristo voltará muito em breve. E a minha pergunta que eu deixo para você é: que tipo de cristão você tem sido? Se fosse para morrer ou Jesus voltar agora, quem você tem sido?